E chegou aquele momento do nosso bate-papo, da nossa conversa de todas as quartas-feiras. Hoje eu estou recebendo mais uma vez o nosso querido André Peixoto, ele que é especialista em proteção de dados e direito digital. Bom dia, André. Seja bem-vindo mais uma vez, querido. Bom dia, Nayane. Bom dia a todos os ouvintes. Que coisa boa ter você com a gente. Eu já quero que você fale o tema que nós vamos abordar hoje, nesta quarta-feira. Olha, hoje a gente vai falar sobre as 3 inteligências artificiais que estão aí bem divulgadas, né? Sim. Que é o ChatGPT, o Gemini e o Copilot, né? Para uso no trabalho. Então a gente tem uma pesquisa aí da Microsoft que saiu que já 75% das pessoas já estão utilizando, de alguns profissionais já estão utilizando a ferramenta. Então a gente vai conversar um pouco sobre dicas para utilizar, qual é a ferramenta mais adequada para o trabalho, então o bate-papo é sobre isso. Perfeito. Então, para começar, eu já quero te perguntar o que são o ChatGPT, o Gemini e o Copilot e como eles se diferenciam entre si, né? Pois é, o ChatGPT, na verdade, eu posso fazer o seguinte, eu posso colocar o ChatGPT para falar dele mesmo, ela tem uma versão... Nossa! Então a gente pode entrevistar aqui também. Eu acho que a gente poderia, é uma coisa ao vivaço, inclusive para que a turma possa... entender como é que funciona essa situação da inteligência artificial. Então, inteligência artificial ao vivo aqui na Tempo FM. É com você. Vamos lá, então. Vamos lá. Oi, chat, tudo bem? Eu estou aqui no programa da Nayane Nogueira, na Rádio Tempo, e a gente está conversando sobre as ferramentas de inteligência artificial para serem utilizadas no trabalho. Eu queria que você falasse um pouco das suas características e também de uma forma bem descontraída, tá? E bem rápida também, porque o programa de rádio tem um tempo curto. E as suas diferenças aí para o Gemini e para o Copilot. Oi, tudo bem? Então, vou falar rapidinho sobre as diferenças entre mim, o ChatGPT, o Gemini e o Copilot. Eu sou o ChatGPT, desenvolvido pela OpenAI. Basicamente, sou um modelo de linguagem treinado para entender e gerar texto baseado em grandes volumes de dados. Uau. Eu posso te ajudar com várias tarefas, como responder perguntas, criar textos, auxiliar no aprendizado e até gerar ideias criativas. Já o Gemini é uma ferramenta de inteligência artificial da Google que também foca em processamento de linguagem natural, mas com um foco maior em integrar essas capacidades em suas plataformas, tipo Google Search e Google Assistant. Eles têm uma abordagem muito voltada para melhorar a busca e interação com produtos Google. O Copilot, por outro lado, é uma ferramenta da Microsoft voltada para desenvolvedores. Ele usa a inteligência artificial para sugerir código, completar linhas e até gerar trechos de programação inteira. Ele é integrado ao Visual Studio Code e outras plataformas de desenvolvimento da Microsoft, ajudando a tornar a codificação mais rápida e eficiente. Então, basicamente, enquanto eu sou mais generalista e voltado para a interação e criação de texto, o Gemini está muito ligado ao ecossistema da Google e o Copilot é super focado em ajudar desenvolvedores no processo de programação. Espero que isso tenha ajudado. Tá bom, Meu valeu. Deus. Eu queria que só você mandasse um abraço aí, um alô para os ouvintes aí da rádio, para a Nayane, para a gente encerrar. Claro. Um abraço para todos os ouvintes da Rádio Tempo e um alô especial para a Nayane. Foi um prazer estar com vocês hoje. Até a próxima. Até a próxima. Gente, que mundo vivemos! Gente, essa inteligência artificial é coisa de louco, né, André? Pois é, ela tem avançado muito rapidamente, né? Nessa própria pesquisa da Microsoft, ele fala que muitos usuários, eles passaram no trabalho, uma pesquisa focada no trabalho, Sim. passaram a utilizar a ferramenta nos 6 meses, nos últimos 6 meses. Então, aquela discussão de que a inteligência artificial destruir o mundo, sabe aquela espuma, aquela fumaça toda? Exato. Na verdade, assim, uma ferramenta que já existe, tem evoluído bastante. Cada uma delas tem uma versão gratuita e ela também você pode fazer uma versão paga, mas você já pode utilizar no trabalho, né? Então, cada um vai ter para o seu estilo de trabalho, mas é uma ferramenta que vem para ajudar, vem para agregar. Então, Vem para somar, literalmente. Vem para né? somar e ela está ficando rapidamente, cada vez mais capaz. Cara, que massa. Olha, as pessoas até aqui comentando na Tempo, Walter. Gente, que incrível a inteligência artificial. Não é desse mundo. Loucura. Muito bom, muito bom. Agora, já que estamos falando justamente sobre essa questão de aplicabilidade no trabalho, como é que ela pode ser aplicada, por exemplo, no trabalho?
Dá aí uma opção, ou Olha, uma das. vai depender muito do trabalho da pessoa e Sim. do tipo de ferramenta. Não são só essas 3, tem outras ferramentas que inclusive estão agregando inteligência artificial nelas. Maravilha. Mas o que a gente pode fazer, por exemplo, na produção de documentos, na análise de documentos, e aí eu sempre gosto de deixar claro uma coisa, ela não vai substituir o especialista. Jamais, Então, exato. você vai utilizar como suporte. Até brinco que é como se fosse um grande estagiário premium, assim, que está 24 horas por dia e tem uma grande base de pesquisa, né? Então, assim, sempre você vai ter que fazer as perguntas. Primeiro você tem que dar o contexto para ele, fazer as perguntas certas e depois você vai corrigir, revisar, você vai dar um trato ali. Então, o especialista sempre vai ter o seu papel e a ferramenta vem para ajudar. Mas tem muitas funções. Ele desenvolve imagens, por exemplo, para o publicitário, ele ajuda, por exemplo, na produção de conteúdos, de roteiros. Ajuda com algumas ideias, ajuda com a produção de textos, né? Olha que ele massa, é capaz de escrever livro, ele é capaz de escrever textos. Então, no ramo publicitário, na geração de imagens, então ele é muito rico nesse sentido, né? Para o advogado, para assim. Eu acho que para diversas áreas. Para diversas áreas que você precisa ter uma base de pesquisa, uma criação de conteúdo, produção de documentos, revisão de documentos. Você pode, por exemplo, pegar um documento e pedir para ele revisar. Um pra documento em PDF, para fazer perguntas. Olha, está aqui esse documento. Se eu começar a fazer perguntas, ele vai te responder. Então, as aplicações são muitas. Né? Olha que legal. Agora, a gente também sabe, será que existem riscos realmente no uso da inteligência artificial em relação ao trabalho, por exemplo? Tem sim. Existe um risco, por exemplo, uma preocupação com relação à privacidade. Então, uma dica que a gente dá é não coloca dado pessoal, porque a gente não sabe exatamente como é que vai ser processado isso. Exato. Porque como ele é uma inteligência que está sempre aprendendo e acumulando dados, né? A gente não sabe como esses dados vão ser utilizados. Então, o ideal é que você não processe, evite utilizar muitos dados pessoais ali. A outra coisa é que você não confie totalmente na ferramenta, ele substituindo você. Então, faz um contrato, faz uma ata disso, faz uma aquilo e o que ele colocar ali está feito. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Exato, de você, verdade. sabe, já deixar o conteúdo do jeito que vier para ele. Por isso a importância de quem é da área, de quem é especialista, do engenheiro, médico, advogado, tal, quando faz pergunta, saber filtrar. E a outra coisa é ser muito transparente e honesto quando você utiliza a ferramenta. Né? Você não pode dizer, isso aqui é meu, né? Isso aqui eu produzi e tal. Então você tem que... E outro cuidado, às vezes ele cria coisas, né? Por exemplo, na área jurídica, né? Você pode falar, faça uma petição e tal, ele bota uma jurisprudência, que é decisão judicial. Você vai pesquisar, não existe, ele criou, ele inventou. Olha aí. Então a gente tem que ter muito cuidado para ele não inventar coisas. E se você pergunta, puxa, de onde é que veio isso? Não, eu que inventei, porque eu sou programado para nunca te decepcionar, para atender tudo que você me pedir. Ou seja, pesquisar... Como eu não achei a jurisprudência, eu criei a jurisprudência. Olha só, o perigo gravíssimo, né? Ou seja, a importância de pesquisar, de ver tudo direitinho, porque às vezes as pessoas vão ali, não, isso aqui tá certo, e pronto, não pesquisa, não vai atrás de saber se realmente aquilo ali é certo, né? Enfim... Sempre conferir, sempre validar, sempre revisar. Exato. Agora, sim, a gente sabe que... O que é que as empresas elas devem considerar quando elas implementam essas ferramentas da inteligência artificial? O que é que elas precisam realmente considerar em relação a isso? Ela tem que considerar a segurança, né, das informações, ela tem que considerar também a parte dos dados pessoais, que tem uma proteção especial por causa da LGPD. Perfeito. Ela tem que capacitar esses colaboradores também a utilizar a ferramenta, né? Mas o curioso é que nessa pesquisa também que a gente mencionou da Microsoft, ela fala que os profissionais já estão se antecipando, eles mesmos já fazendo a contratação ou a adesão das ferramentas gratuitas para utilizar no seu trabalho. Então, a empresa é muito importante que elas fiquem atentas. Que tipo de ferramentas de inteligência artificial cabem no meu tipo de negócio? E como é que eu posso capacitar os meus colaboradores para utilizar as ferramentas de forma segura, de forma produtiva, que a gente consiga entregar um resultado melhor, com menos tempo e com mais qualidade. Existe especialista para isso, para direcionar aquela empresa e, enfim, para aprender realmente a utilizar? Porque, inclusive, até uma pergunta de um ouvinte, que é o Walter, perguntando assim, desculpa a ignorância, porque o quer quer não, a inteligência artificial ainda é muito novo para muitas pessoas. Mas por onde eu começo? Olha, tem muitos cursos já hoje, muito conteúdo que você pode ler e estudar, isso é muito importante. E uma coisa que eu gosto de fazer é um comparativo. Mais ou menos assim, nos anos 90 chegaram os computadores aqui no Brasil, a massificação, né? E aí o pessoal dizia, mas tu não precisa de um computador, eu compro um negócio caríssimo, que tem uma televisão, uma CPU, uma impressora para fazer um negócio que a minha máquina já faz. E eu estou usando uma máquina de escrever digital, que não dói o dedo, que pode apagar. Não tem necessidade nenhuma de eu comprar um negócio gigante para abrir esse tal de Word para imprimir o negócio, né?
Então, esse aí ficou para trás, né? E aquele que tentou aprender ali, hoje, depois ele aproveitou as outras ferramentas do Word. Então, assim, o que a gente tem que fazer, naquela época também, não começaram a ter os cursos quando começaram as primeiras vendas. Então, eu me lembro que eu tinha uns 14, 15 anos e era procurado para instalar computador, para resolver problema de computador, porque não tinha os cursos. Logo depois surgiram diversos cursos, diversos profissionais e tal. Então, hoje a gente não tem... hoje a gente já tem, na verdade, uma série de conteúdos, cursos, coisas que você pode aprender e também utilizar. Então, quem quer começar essa jornada, começa ali com uma ferramenta gratuita, de um desses 3, vê o que você gosta mais e tal, e vai usando e vai experimentando. Mas é muito importante depois fazer cursos, porque tem muito curso já, especialmente online. Aí, para aquelas pessoas que têm aquela dúvida, a ferramenta, no caso, você consegue baixar no aplicativo pelo celular, você precisa entrar na internet, procurar no Google, como seria a pesquisa em relação ao aplicativo ou, enfim, a ferramenta? Existem das duas formas, né? Esses aplicativos você pode utilizar tanto no celular como pode utilizar no desktop, no computador, né? No computador. E uma diferenciação do Copilot, a gente contextualizando quem são eles, né? O ChatGPT é da empresa OpenAI, que tem a participação da Microsoft, e é esse que criou toda uma grande divulgação ali quando ele lançou para o público em geral a primeira versão 3.5, né? Certo. A Microsoft já incorporou essa mecânica, essa inteligência da OpenAI nas suas ferramentas. Então, ela está integrada hoje com o Windows e também com o pacote Office. Então, ajudando, que é Word, Excel, PowerPoint, né? Então, a gente vai começar a ver cada vez mais, ele já está integrado. Ele também é uma ferramenta de pesquisa, o Bing, né, da Microsoft. Então, você vai ter ali muito integrado as ferramentas e os programas da Microsoft. Já o Gemini, ele é uma ferramenta da Alphabet, que é a empresa dona do Google. E aí ele tem uma vantagem aí, que ele também utiliza toda a base do Google, né? Até se falam que a gente nem vai pesquisar mais Google, a gente vai pesquisar logo com o Gemini. Olha, que então, interessante, o Google, né? a própria Alphabet está matando a ferramenta mais famosa dela, o Google, para substituir por uma maior, e vai ter que dar certo, né, do ponto de vista dela. Então, são essas 3 ferramentas. O que é que a gente recomenda? Começa ali com a versão gratuita, vai testando, vai perguntando, vê algum curso, vê algum vídeo, vai aprendendo e depois aí você vai para a ferramenta paga, porque aí realmente é um grande salto você ir para a ferramenta paga delas. Um grande ganho também, né? Um grande ganho também. Verdade. Especialmente para o trabalho, porque você tem um ganho de produtividade. E é justamente eu queria entender um pouquinho. Vamos lá. Inteligência artificial versus profissões tradicionais. Em que momento e como ele está transformando as profissões tradicionais? As tarefas repetitivas têm uma grande chance de serem realmente substituídas, né? Como a gente já viu, não só com inteligência artificial, mas com outras formas de mecanização, com certeza, de aprendizado de máquina, machine learning e tal. Então, a gente precisa estar atento a gente ficar cada vez mais especialista, incorporar essa ferramenta, compreender outras habilidades humanas, interpessoais, né? Então, a gente tem que pensar o seguinte: o que é que eu faço melhor do que esse robô faz? Né? O que é que ele tem hoje? Eu faço melhor do que esse o que é que eu posso fazer melhor que ele? Como é que eu posso ter ele como um parceiro que contribui no meu trabalho? Então a pergunta é, mais do que temer perder o emprego, o que é que eu posso fazer melhor que ele? O que é que eu posso fazer diferente dele? O que é que ele faz que eu não, o que é que eu faço que ele não faz? E como é que eu posso incorporar para tornar o meu trabalho melhor? Olha que interessante, viu, gente? Estamos falando hoje sobre o ChatGPT, Gemini e Copilot, né? E como utilizar a inteligência artificial no trabalho e também ao seu favor. Eu quero que você finalize falando, porque muitas pessoas têm dizendo assim: Naine, eu tenho um negócio, eu tenho isso. Pô, Nay, essa última pergunta matou a pau. Agora, assim, para finalizar, eu estou falando no geral, para qualquer profissão que a pessoa tenha. É importante, nesse momento, usar a inteligência artificial? É interessante primeiro conhecer, fazer curso? Ou você já vai ali pesquisando, sendo curioso? Fala um pouquinho qual é a sua opinião sobre isso, para aquelas pessoas que têm a curiosidade de repente, conhecer um pouco mais, né? Isso, eu acho que a primeira coisa é perder o preconceito com a inteligência de dizer assim, não é para mim, eu não vou saber fazer. Muitas pessoas têm, né? A característica dela, inclusive essa versão que a gente conversou, ela vai ser lançada, é uma versão demonstração, que tem um bate-papo, e ela vem bem melhor, vai ser lançada agora em junho, daqui a algumas semanas, com a conversa até um pouco mais fluida do que a gente teve aqui. Então, assim, ou seja, ele está se aproximando das pessoas, né? Então, não ter esse preconceito de que não é para mim, eu não sei fazer, eu não vou aprender, começar a examinar, testar as ferramentas, né? E aí você vai testando. Você pode utilizar para o trabalho, mas também você pode começar assim, mas eu não consigo enxergar nada que possa contribuir no meu trabalho, porque meu trabalho é A ou B. Aí usa para alguma coisa pessoal. Até porque hoje muitas dessas ferramentas já estão se incorporando aos celulares para ser um assistente pessoal.
né? Olha, É uma outra vertente dela de te ajudar nas coisas do dia a dia. Então, a ideia é essa, é entender que você pode aprender sim, você começar a ver vídeo, começar a usar a ferramenta, brincar ali um pouquinho com ela, e aí você vai aprendendo e vai desenvolvendo, depois fazer os cursos, tem muitos cursos também. E é o que eu sempre falo, gente, olha, ser curioso é sempre muito importante e bem-vindo. Quem não é curioso não cresce. Eu sempre falo isso, porque eu sou muito curiosa e eu acredito que tudo que eu aprendi na minha vida foi pela minha curiosidade, né? Eu aprendi o rádio por ser curiosa, eu aprendi diversas outras coisas por ser curiosa. Então, assim, o curioso, sem dúvidas, sai à frente, né? Sim. Então, André, eu queria agradecer. Foi um papo, assim, muito bacana de verdade.